Enquanto cavaleiros e damas desfilavam em suas vestimentas finas, a maioria dos moradores enfrentava desafios mundanos, como manter a limpeza em um ambiente onde a higiene era uma concepção totalmente diferente da atual. No vídeo de hoje vamos descobrir como era a vida real nos castelos medievais. Dentro dos castelos medievais, a vida diária incluía aspectos bem menos glamourosos, especialmente quando se trata de higiene e banheiros. Esses espaços, conhecidos como garderobas, eram essencialmente pequenos cubículos com um banco de madeira que continha um buraco. E bem, vamos ser honestos, eles estavam longe de ser o que consideramos banheiros hoje. Imagine um pequeno compartimento construído na espessura da parede do castelo, com um buraco que levava direto para o exterior, muitas vezes descarregando os dejetos diretamente em um rio ou fosso abaixo. Era prático, mas não exatamente luxuoso. Esses espaços, apesar de sua simplicidade, eram uma peça vital da arquitetura medieval, sendo frequentemente posicionadas nas partes mais altas das muralhas do castelo, onde o vento ajudava a dispersar odores e afastar moscas. Não havia sistema de descarga como conhecemos. A gravidade fazia todo o trabalho. E para você ter uma ideia, em castelos grandes, a privacidade era um conceito quase inexistente. Essas garderobas eram posicionadas com múltiplas cabines lado a lado sem divisórias. Quanto ao banho, se você pensa em uma banheira cheia de espuma e água quente, repense. Banhos completos eram um luxo ocasional até para a nobreza, geralmente em grandes tinas de madeira que precisavam ser enchidas com baldes de água aquecida no fogo. E essa água não era só para uma pessoa, ela seria usada por várias, começando pelo chefe da família e seguindo a hierarquia até os servos. Sim, a mesma água. E o sabão? Bem, não era algo que todos usavam diariamente. Era feito de gordura animal e cinzas, e podia ser bastante áspero. As pessoas mais comuns frequentemente se contentavam com uma rápida esfregada com um pano úmido ou apenas uma lavagem das partes mais expostas do corpo, como mãos e rosto, mantendo assim um nível básico de higiene. Além disso, a higiene dental também tinha sua forma medieval. Galhos ou pedaços de pano podiam ser usados para limpar os dentes, enquanto misturas de ervas serviam para refrescar o hálito. Esses métodos, embora básicos, mostram um entendimento da importância da limpeza pessoal, mesmo com recursos limitados. Então, na próxima vez que você pensar sobre a vida em um castelo medieval, lembre-se de que, apesar de sua aparência grandiosa e mística, as realidades da higiene eram bem terrenas e um tanto quanto mal cheirosas. Dentro dos robustos muros de um castelo medieval, a vida pulsava com a energia de uma comunidade diversa. Esses castelos não eram apenas moradias suntuosas para a nobreza, mas verdadeiras cidades fortificadas onde diversas pessoas conviviam e trabalhavam. Na ponta da hierarquia social, residia a família nobre, que governava o castelo e as terras ao redor. Eles não apenas desfrutavam de privilégios, como aposentos confortáveis e acesso a bens de luxo, mas também tinham responsabilidades significativas, como administrar justiça, coletar impostos e defender suas terras. O senhor do castelo, acompanhado de sua família, liderava tanto em aspectos administrativos quanto militares, e suas decisões impactavam todos que viviam sob sua proteção. Logo abaixo na hierarquia estavam os cavaleiros e soldados, encarregados da segurança e da ordem dentro e ao redor do castelo. Eles passavam seus dias treinando, patrulhando e se preparando para qualquer ameaça. Sua existência era marcada por uma disciplina rígida, necessária para manter o castelo seguro de invasores ou rebeliões. Os artesãos, por sua vez, eram os responsáveis pela criação e manutenção de uma ampla gama de produtos necessários à vida no castelo. Ferreiros, carpinteiros, tecelões e outros especialistas não só forneciam bens essenciais, como armas, móveis e roupas, mas também contribuíam para a economia local, vendendo seus produtos e serviços. Os comerciantes desempenhavam um papel crucial na vida do castelo, trazendo bens de outras regiões, como especiarias, tecidos e livros, e mantendo o fluxo de comércio que era vital para a prosperidade do domínio. Eles eram uma ponte entre o mundo interno do castelo e as terras e mercados distantes.
Na base da estrutura social estavam os servos e trabalhadores agrícolas, que sustentavam a economia local com seu trabalho árduo nos campos, cozinhas, estábulos e em outras áreas operacionais do castelo. Suas vidas eram as mais duras, com longas horas de trabalho físico intenso, mas eram essenciais para a produção de alimentos e outras matérias-primas necessárias para sustentar a população do castelo. Além disso, havia os monges ou capelães, que cuidavam das necessidades espirituais da comunidade, conduzindo missas, oferecendo conselhos e educando os jovens nobres. Sua presença reforçava a forte ligação entre o castelo e a igreja, que era um pilar central da sociedade medieval. E o que será que todas essas pessoas faziam juntas? As festas no castelo medieval eram eventos grandiosos e fundamentais, marcando celebrações pessoais como casamentos e aniversários, bem como festividades sazonais e vitórias militares. Essas ocasiões eram uma oportunidade para demonstrar riqueza, poder e a generosidade dos senhores do castelo, além de servirem como um importante mecanismo de coesão social entre as diferentes camadas da sociedade feudal. Durante essas festas, os castelos se transformavam. Salões antes sérios e formais eram enfeitados com tapeçarias coloridas, flores e velas, criando uma atmosfera de alegria e festividade. As mesas eram cobertas com toalhas finas e abarrotadas de comidas exóticas, carnes assadas, frutas, queijos e pães, refletindo a abundância da estação ou a riqueza dos anfitriões. A culinária era um aspecto central desses eventos, com cozinheiros e servos trabalhando dia e noite para preparar banquetes que satisfizessem e impressionassem os convidados. O entretenimento era variado e abundante. Músicos, trovadores e artistas eram contratados para entreter os convidados com músicas, danças, peças teatrais e acrobacias. Jogos e competições, como torneios de justa, tiro com arco ou xadrez, proporcionavam entretenimento e permitiam que os cavaleiros demonstrassem suas habilidades e coragem. A dança e a música tinham um lugar especial nas festas, com todos, desde a nobreza até os servos, participando de alguma forma. As danças eram oportunidades para a interação social e, em alguns casos, para a demonstração de alianças políticas e acordos matrimoniais. A música, por sua vez, variava de simples melodias folclóricas a composições complexas executadas por conjuntos de músicos profissionais. As festas também tinham um forte componente político e social. Eram ocasiões para o senhor do castelo reforçar sua posição de poder, negociar alianças e discutir assuntos de Estado em um ambiente mais informal e relaxado. Para os convidados, especialmente para aqueles em busca de favores ou influência, esses eventos eram oportunidades cruciais para fazer contatos, firmar acordos e melhorar seu status social. Esses eventos festivos eram pontos altos na vida do castelo, proporcionando momentos de alívio da rotina diária, fortalecendo laços comunitários e reafirmando a estrutura hierárquica da sociedade medieval. Masmorras e ratos são elementos que muitas vezes evocam imagens sombrias e sinistras dos castelos medievais, mas a realidade pode ser um tanto diferente das representações populares. As masmorras, ao contrário da crença popular, nem sempre eram calabouços subterrâneos usados para tortura e aprisionamento. Na verdade, muitas vezes elas serviam como depósitos ou armazéns localizados nas partes mais baixas do castelo. Esses espaços eram usados para armazenar alimentos, vinho, armas e outros suprimentos vitais. Claro, isso não exclui o fato de que alguns castelos tinham masmorras que eram utilizadas para confinar prisioneiros, especialmente durante períodos de guerra ou conflito. Mas essa não era sua única função. Os ratos, por sua vez, eram habitantes comuns nos castelos, aproveitando-se das vastas reservas de comida armazenadas e dos ambientes escuros e úmidos para proliferar. Esses roedores não apenas causavam problemas ao consumir e contaminar os mantimentos, mas também eram vetores de doenças, como a peste, que poderia devastar populações inteiras. A presença constante de ratos era um problema de saúde pública e uma preocupação constante para os habitantes do castelo. A gestão de resíduos e a limpeza nos castelos medievais nem sempre eram eficazes, o que contribuía para o problema dos ratos. Apesar dos esforços para manter as áreas habitáveis limpas e livres de lixo,
A disposição inadequada de resíduos orgânicos e a falta de conhecimento sobre higiene e saúde pública facilitavam a infestação de ratos. No entanto, em resposta a esses desafios, foram desenvolvidas várias estratégias. Gatos e cães eram comumente mantidos nos castelos como caçadores de ratos, ajudando a controlar a população desses roedores. Além disso, medidas como a melhoria do armazenamento de alimentos e a construção de barreiras físicas eram implementadas para reduzir o acesso dos ratos às áreas de armazenamento e moradia. Da próxima vez que se imaginar vivendo em um castelo, pense menos nas masmorras e mais nos ratos. Talvez levar um gato de estimação seja uma boa ideia. A iluminação nos castelos medievais dependia principalmente da luz natural, complementada à noite por velas, lamparinas a óleo e tochas. As janelas, muitas vezes pequenas e estreitas para fortificar a defesa, permitiam a entrada limitada de luz solar. Isto significava que, durante o dia, os interiores dos castelos podiam ser surpreendentemente sombrios, especialmente nas áreas mais profundas e nas alas dos servos. À noite, a situação se complicava ainda mais. As velas, feitas de sebo ou cera de abelha, eram caras e não queimavam por muito tempo, e as tochas produziam fumaça, fuligem e um cheiro forte, o que tornava o ar viciado e pouco saudável. Além disso, a iluminação não era apenas uma questão prática, mas também simbólica, destacando a estratificação social dentro do castelo. Enquanto os aposentos da nobreza podiam se dar ao luxo de serem bem iluminados, as áreas destinadas aos servos e áreas funcionais, como as cozinhas e forjas, frequentemente tinham que se contentar com iluminação mínima. No que diz respeito à limpeza, a situação era ainda mais complexa. A limpeza diária era uma tarefa constante e necessária para manter o ambiente minimamente habitável. Os pisos de pedra ou terra batida eram varridos, mas raramente lavados, enquanto tapetes e tecidos eram sacudidos ou batidos para remover a poeira e sujeira acumuladas. Em áreas como a cozinha e as salas de jantar, a limpeza tinha que ser mais rigorosa devido à preparação e consumo de alimentos. No entanto, sem os sistemas modernos de esgoto ou manejo de resíduos, o descarte do lixo e dos dejetos era problemático. Muitas vezes, os resíduos eram simplesmente jogados fora das muralhas do castelo ou em fossas comuns, o que podia atrair pragas e disseminar doenças. A água para limpeza era preciosa e não podia ser desperdiçada, levando a práticas de limpeza que, aos olhos de hoje, seriam consideradas insuficientes ou ineficazes. Acabamos de dar uma espiadinha nos castelos medievais e é cada coisa que a gente nem imaginava. Entre banhos de luxo raros e correria para apagar tochas antes de dormir, a vida nessa época era cheia de surpresas. É como descobrir que aqueles nobres imponentes tinham que lidar com ratos antes de dormir ou que os festões eram mais sobre política do que só curtição. Então, o que você achou dessa aventura no tempo? Tem alguma parte dessa vida medieval que te deixou de boca aberta? Ou melhor, tem algum pedacinho da história que você está doido para explorar? Deixe sua opinião nos comentários. E se você curtiu dessa viagem pelos castelos, dá aquele like maroto e compartilha com a galera. Ah, e se inscreve no canal, porque sempre tem mais mistérios da história vindo por aí.